vamos ter uma palestra do nosso amigo César, né, que vai tratar sobre o tema Quem tem medo da morte? E eu espero que seja muito proveitosa para todos nós. Eu vou passar para a minha amiga Tatiana fazer a prece inicial. Boa noite. Divino Pai, nessa noite que pedimos por proteção, com auxílio da espiritualidade de Maria de Nazaré, nos guie, nos ilumine, nos proteja e também ilumine César, que suas palavras possam aliviar nossas dúvidas, incertezas, e que o Mestre Jesus nos ilumine, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Vamos fazer a leitura do Exórdio, que é o textozinho que vocês receberam na entrada. Tem o tema Morte e Renovação. Não te revoltes quando a misericórdia divina interrompe a tua convivência terrena com o ente amado. A morte é um grande recomeço. O Cristo ressuscitado precisa ser a nossa esperança. O reencontro será sempre real e natural para todos. Basta crer e esperar. Esteja-se convicto de que os libertos da carne retornam sempre para confortar os corações terrenos, que por vezes choram. Na Galiléia distante, Jesus ensinou que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. O autor Rafael Lavarini, do livro Centelha de Cristo, da editora Ferros. Eu vou fazer a leitura de duas perguntas do Livro dos Espíritos. A primeira pergunta é a que todo mundo já conhece, que é a mais famosa, conversada com César no início, que é a pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é simples e talvez a mais completa do Livro dos Espíritos, que é Jesus. E para a gente dar sequência, eu vou ler a pergunta 941, que fala sobre o temor da morte. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhe disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa, e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade, numa tortura e também numa tortura perpétuas.
A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque ele tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já nesse mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhes dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades lhes deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Fica para todos a reflexão. Eu convido agora o nosso irmão Júlio César para prosseguir com a palestra com o tema Quem tem medo da morte? Boa palestra para todos. Sejam bem-vindos. Que a paz e o amor do Cristo seja perene em nossos corações. Sintam-se todos à vontade para qualquer instante interromper nossa fala para perguntar, acrescentar ou replicar. O objetivo é o aprendizado, é se preparar para a morte. Porque ela existe, ela ocorrerá, ela virá mais cedo ou mais tarde. A morte existe, os mortos não. Nosso estudo é baseado na codificação espírita, no Pentateuco, no livro Cartas e Crônicas, como também no livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti. Morte, medo, dúvida ou esperança? É o que vamos encontrar na questão 961 do Livro dos Espíritos. Medo para os culpados, para os pecadores, que carregam alguma queixa, alguma culpabilidade, algum erro, algum comprometimento e até mesmo algum deixar de fazer, deixar de cumprir com o seu dever. Então terá, como foi lido na questão 941, olhos a censurarem, olhos a lhe cobrarem, pessoas a lhe inquirirem aquilo a qual se comprometeram a fazer e não realizaram, ou fizeram de forma equivocada ou diametralmente oposta à lei de amor, de justiça, de caridade, não cumprindo o ordenamento jurídico do padre, por exemplo. E acredite, aqueles que mais são reclamados, queixados, responsabilizados e, por que não dizer, odiados do outro lado da vida, são os médicos, os juízes e os padres, pois justamente não terem cumprido com os seus deveres. Dúvida para os céticos, para os incipientes, para aqueles que não sabem o que vão ocorrer quando declarado óbito por algum médico, por algum legista. Não saber para onde vai, o que vai acontecer, como vai irá se processar. Alguns carregam consigo a certeza do nada, como materialista. E aí a grande desilusão, a morte, e desperta para a verdadeira vida, para a imortalidade. Então não é mais inteligente da nossa parte, espíritas que somos, temer a morte, porque já devemos estar colocando, vivenciando a prática da imortalidade, da eternidade a cada instante. Mas, quando estudamos e observamos a nós mesmos, e entendemos a questão 919 do Livro dos Espíritos como um todo, nós ainda vamos nos perceber materialistas. Por quê? Porque investimos muito mais nos afazeres materiais, nos compromissos diuturnos, na nossa agenda social, esquecendo que de fato nós somos seres espirituais, que estamos aqui de passagem. A morte é a esperança para os homens de bem, porque irão se reencontrar com aqueles que se amam, com aqueles a qual têm compromissos para toda a eternidade, e não o descanso eterno, porque, como asseverava o Cristo, nem Deus descansou e nem descansa. A cada instante está criando, produzindo mundos e novos outros seres. Eu
peço permissão para ler a mensagem por poesia trazida pelo poeta Edgar Dias, com o título Saudade. Para aqueles que a saudade apertar, eu já deixei alguns lenços aqui, viu? Sintam-se à vontade, nós estamos em casa, podem chorar, porque recordações virão, isso é natural. Esse também é um dos aspectos dessa palestra, aprender ou nos condicionar a como nós vamos sentir essa saudade dos nossos entes queridos. Então vamos lá. A saudade é teimosia que insiste em não partir, se mete no meio da gente, querendo nos consumir. Quanto mais a gente expulsa, mais ela não quer sair. Querendo nos iludir, ela dá falsa esperança, ri da nossa inocência, chama a gente de criança, penetra na nossa mente, que é chamada de lembrança. Deixa sempre sua herança, mesmo depois de morrer. Um perfume pelo vento, e ela volta a viver. Detalhes tão pequeninos para a saudade renascer. Impossível não se ter em nossa curta jornada, para quem vive na cidade, numa ilha isolada, vai sentir da mesma forma no percurso da estrada. É doença inacabada que vai além da partida. Não existe medicina que cure essa ferida. Se aloja no coração, fazendo dele guarida. Deixa a mente entorpecida, jurando ser a verdade. Um ébrio pela calçada é parte dessa saudade. Cada louco alucinado vive nessa insanidade. Então vamos viver de saudades. Por quê? Porque sentimos saudades do que é bom, das pessoas boas, dos amores a qual nós vivenciamos, das experiências boas a qual nós tivemos. Como senti-la é onde está o grande segredo. Não mais com desespero, com desatino, com perturbação, mas na certeza agora do que somos imortais, de reencontros, de felicidades e de planejamentos futuros. A ideia que vamos ter é a mesma que fazemos da analogia da história daquele mestre budista, quando interpelado por aquele viajante, mestre, ao passar o olhar na sua choupana e observar apenas uma cama rústica, um pote de barro e uma pequena cômoda. Cadê suas coisas, mestre? E ele olha firmemente no íntimo daquele jovem. E as suas? Cadê? Redargue, fazendo com que ele reflita. Ele trazia apenas uma mochila nas costas. Mas, mestre, eu sou apenas um turista. Eu vim aqui ao Himalaia a passeio. O mestre sorriu para ele e disse: eu também estou aqui de passagem. É essa a percepção que a gente tem que ter com relação à nossa vivência aqui na Terra. Por mais teimosos que somos, vamos viver 100, 110 anos, alguns estão passando dos 120, mas em média 70, 80 anos de idade. Pensemos como um turista e aproveitar todas as oportunidades que aqui são nos ofertadas para desenvolvermos nossas capacidades intelectivas, mas principalmente morais. Porque a vida é esse conjunto que asseverava Hipólito Leão Denis Arrivaio Kardec, de forma peremptória: nascer, crescer, reproduzir, envelhecer, morrer, renascer ainda, renascer sempre com os processos reencarnatórios que nos são facultados, progredindo sempre. Tal é a lei. Será muito triste para qualquer um de nós quando, do outro lado da vida, não tivermos aproveitado essa experiência, essa atual existência. Então é bom que a gente saia daqui melhor do que quando chegamos. Então já percebemos nessa frase que a morte não é o antônimo de vida, não é o contrário de vida, mas sim o contrário de nascimento. Que tanto nascer quanto morrer faz parte do contexto vida. Como estamos morrendo? Como estamos vivendo? São questões filosóficas que devem ser reiteradas todo o instante, para como nos lembra Confúcio: tua vida, teu viver determinará a tua morte. Como nós vamos sair daqui nessa passagem que pode ser maravilhosa ou triste para cada um de nós. Jesus falava de forma bastante objetiva.
Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque Ele vive em todos. Vamos encontrar essa passagem em Lucas 20:38. Percebemos então que viver é diferente de existir. A pedra existe, é um ser inanimado, mas não tem vontade própria. Então nós temos escolhas, temos o livre-arbítrio, que trará consequências, é bem verdade. Então muito cuidado naquilo que nós estamos apostando, naquilo que nós estamos investindo, naquilo que nós estamos semeando, porque invariavelmente iremos colher. Então, que se divulgue, que se vivencie, que se produza alegria, felicidade, prazer de viver, porque infelizmente estamos observando muitos mortos-vivos, muitos zumbis, muitos indivíduos alienados que estão a todo instante perto de todo mundo, porém longe de todos, vivendo uma vida virtual, deixando de viver a vida tanto material como principalmente a vida espiritual, a vida moral, para crescer e desenvolver as virtudes, as suas capacidades, que farão em breve ser catalogado como espírito puro. Então a morte será para muitos uma grande desilusão, porque acham que vão morrer. O medo, de certa forma, se explica, porque desde a mitologia antiga, a mitologia grega, por exemplo, nós vamos encontrar algumas coisas um tanto fantasiosas, o que hoje a doutrina espírita desmistifica. A Hades, o deus grego, como Plutão, o deus romano, deus dos mortos, a qual se fazia algumas referências, algumas ofertas. O deus do submundo, os seus domínios seriam um lugar para os bons, como também onde serão recompensados, e o lugar para os ruins, onde serão punidos aqueles que foram maus. E dá-se a ideia de um castigo eterno, que hoje bem sabemos, lendo o Código Penal da Vida Futura em o livro O Céu e o Inferno, isso também é passageiro. Lendo acerca da reencarnação, teremos outras oportunidades, outros momentos, talvez bem mais difíceis, porque não teremos as escolas como temos hoje, o grupo de estudo espírita de Arco Verde, professores, cantores, que vão nos auxiliar nesse processo de crescimento moral. Talvez tenha que recomeçar sozinho. E daí justamente a dificuldade e talvez para uns o castigo, recomeçar. É bem mais difícil do que dar sequência, dar continuidade ao progresso. Então o Érebo seria o local onde os recém-mortos passam imediatamente para serem julgados. E o Tártaro, o local de sofrimento, de agonia, de punição. E que eu me perguntava já quando mais novo, queimada com um caldeirão e alguém futucando com um tridente pelos séculos sem fim. Eu não ia me acostumar, não. Um dia, 2 seria ruim, 10 anos ruim, mas depois de 2, 3, 4, 5 séculos, eu estou em casa. Nós somos cosmopolitas, nós vamos nos adaptando, por mais ruim que seja a situação que seja, a gente vai se condicionando a viver as intempéries, as dificuldades e não tendo mais esse sofrimento. Talvez até se tornasse um deles, como a maioria dos somos, e dominasse determinada porção geográfica daquele ambiente de dor, de punição, de sofrimento, ou o inferno, como é dito pela igreja tradicional. Thanatos, o deus grego, deus da morte. Caronte, então o barqueiro que irá realizar a travessia daqueles recém-mortos. Já ia a preocupação em se deitar 2 moedas, uma em cada olho, para que se pagasse a travessia pelo rio Aqueronte, o rio das águas paradas. A preocupação não era outra, a não ser que o indivíduo não conseguisse realizar a travessia e ficasse perambulando pela terra, assombrando os vivos. Então o cuidado era mais consigo próprio, para que aqueles fantasmas não ficassem na terra a perturbar. Então deveria ser pago a passagem para que aquele indivíduo conseguisse ir para o outro lado do rio. Mas esse Hades é vigiado por Cerbero, o guardião do mundo, um cão de 3 cabeças e cauda de dragão. É realmente algo aterrador.
Aí vem o livro Nosso Lar, André Luiz, e outros autores já mostrando uma forma diferente de como nós vamos nos apresentar do outro lado da vida e como vamos ser recepcionados, recordando aquilo que o Cristo nos ensinava a cada um, segundo as suas obras. Então a Terra passa a ser o que a gente percebe de forma clara e objetiva, uma réplica imperfeita do mundo espiritual. Vamos ter essa configuração, porque é o nosso perispírito que forma, só não vamos ter essa constituição químico-físico-biológica, mas a aparência inicialmente será a mesma, ou aquela a qual vivemos em encarnações anteriores, de 400 anos atrás, 1000 anos atrás, a que mais nós nos afeiçoamos ou sentimos que conseguimos nos melhorar, nós vamos estar com esse vestimento, com esse vestuário, com essa aparência. E se nos queremos tornar reconhecidos por aqueles, então vamos nos apresentar de tal forma. Por isso, quando alguém diz, eu vi o espírito de fulano, não, você viu o perispírito dele, que já desencarnou. E então ele projeta aquela forma para que se torne reconhecido. Então, nas alegorias humanas, nas religiões tradicionais, nós vamos ouvir falar apenas do céu, do inferno ou do purgatório. Tanto o céu quanto o inferno, se a gente entender, não seriam locais tão bons pela literatura religiosa tradicional. Porque, para minha mãe foi uma pessoa muito boa. Se andarmos no São Cristóvão e perguntarmos por Mercedes do Carmo, é unânime falarem dela como um anjo. Então mamãe foi para o céu, mas eu estou aqui na terra. Eu não sou esse ouro 18, talvez peste para criar num muro trancado ou amarrado lá no final. Quando desencarnar ou quando morrer, vou para o inferno. Qual seria o pior castigo? Para mim ou para minha mãe, que eu tenho certeza que continua me amando, e não poder ver esse filho? Ela partiu em 1977. Deixou saudades, mas não me abandonou. Alguns de vocês verão ela aqui hoje, porque eu a sinto. Não me abandonou em um instante. Afastou-se apenas do ponto de vista físico, orgânico, material, para poder realizar trabalhos maiores, competências, missões mais difíceis que para o eu espiritual se tornar, porque não dizer impossível, trajando esse vestuário. Mamãe está bem, mas se ela está no céu e vê os filhos ainda no inferno, ela sofre. E Deus não seria justo com mamãe se não permitisse que ela pudesse estender os braços e nos resgatar, nos auxiliar, nos visitar em sonhos, em momentos de meditação, em instantes de trabalho como esse. O purgatório, que seria um instante. Olha, e quando será esse julgamento? E quem irá nos julgar? Hoje sabemos que a nossa consciência é que é o nosso juiz. É que não se precisará se dar a morte propriamente dita, porque esse julgamento é feito diuturnamente. Quando não temos a consciência obliterada por algum efeito externo, nós estamos sim sendo lembrados, por que não dizer admoestados consciencialmente? Isso não pode, isso é feio, isso está errado, isso é ilegal. Sim, a lei divina está na nossa consciência e nós o sabemos, e sabemos quando erramos e quando acertamos. Fala-se outrora da extrema unção, como ainda hoje em alguns instantes. É aquele momento em que o indivíduo, por mais que tenha errado a vida toda, 40, 50 anos, mas aí como que num passe de mágica alguém o exonera dos seus erros, das suas culpas. Não há mágica. Nós teremos que voltar para consertar, para resolver algumas pendências que outrora aqui nós complicamos. Mas era tão interessante, de tal forma, eu ainda na infância observei em alguns velórios as carpideiras. Eram pessoas contratadas única e exclusivamente para chorar, porque a morte tinha que ter esse caráter fúnebre, dantesco, triste, medonho. E se chorava.
Porque aí seria um enterro bonito. Ora, nós vamos ficar tristes por conta da partida, isso é bem verdade. Mas isso é mais uma questão, por que não dizer, egoísta dessa parte. Porque poderemos entender, falando de forma analógica, que a Terra, ainda sendo um planeta de provas e expiações, aqui funciona como estação penitenciária. Então a morte seria o alvará de soltura para o indivíduo. Não é inteligente da minha parte querer que, não, companheiro, fique aqui mais 10 anos, minha pena ainda não terminou, eu vou ficar aqui só. Deixe-o ir. Ele cumpriu a sentença dele. Poderá voltar mais tarde. Não agora como uma expiação, não mais tempo de provar, mas como uma missão, porque também evoluímos do outro lado da vida. Então todo filme de terror que se preza tem que ter caixão, porque ainda carregamos conosco ainda esse temor. Então em cada caixão bonito, né? Quem soube ali na antiga Casa de Saúde de São Lucas, temos que dar até vontade de morrer. Está lá, placa bonita. Os carros de som hoje cantando aquela festa, flores. Eu não tenho medo de morrer, mas também não tenho pressa. E aqui já vou alertando, se eu for um pouco em breve, não será nenhuma surpresa, porque eu já tenho advertido a alguns amigos próximos que quem falou da morte, palestrantes, amigos e irmãos nossos, há pouco mais de um ano, quase 2 anos, estão lá do outro lado da vida. Pode ser que meu passaporte já esteja sendo carimbado. Sim, alguns têm a premonição. Alguns são informados de que essa situação pode chegar. Então é bom que a gente esteja preparado quanto antes, porque é a única certeza que nós o temos. Mas é difícil se preparar. O próprio Chico Xavier passou um momento de tormento muito grande. Quando o avião em turbulência, o pessoal começou a gritar, desesperar-se. O piloto falou que a situação era difícil. E ele terminou por contaminar-se. Diante daquela situação, e exasperado, eis que surge Emmanuel, seu mentor, guia espiritual, diz: que é isso, Chico? Contenha-se. O senhor não viu? O piloto falou que provavelmente o avião vai cair, nós estamos passando por uma turbulência. Todo mundo está chorando, todo mundo está gritando, está desesperado. Sim, Chico. E o que é que isso tem? Nós vamos morrer. Será muito triste ver-lo morrer nessa situação. Sim, essa situação de desespero, de descontrole. Como eu vou lhe recepcionar e encontrar do outro lado da vida você nessa frequência de vibração? Contenha-se, Chico. Então ele respira fundo e faz a sua prece. Não, nesse dia o avião não cai. E mais tarde, perguntado por um jornalista: Chico, você tem medo da morte? E agora ele já sorri e diz: meu filho, eu vivo mais do outro lado do que aqui. E de fato, nas comunicações, muitas vezes utilizando-se os espíritos das suas mãos para escrever os livros a qual nós temos conhecimento, mais de 400 obras, ele estava em viagem ao mundo espiritual. Mas já se perguntaram: e se eu morresse hoje? São 8 horas e 30 minutos. Se alguém soubesse que às 10 horas e 17 minutos e 22 segundos eu iria morrer. Está pronto? Eu acredito que não. Mas vamos já se despedir, né? E aqui faço um convite para vocês se abraçarem. Pode ser o último abraço. Então não vamos perder mais tempo. Não deixe para amanhã para dizer que eu te amo, para abraçar o ente querido, para deixar as coisas organizadas, para deixar tudo pronto. Porque, como disse, e vou ser repetitivo,
nós vamos partir. E é preciso que as malas estejam prontas, que as reservas estejam já adiantadas. Já imaginou viajar e chegar lá, não ter onde ficar, não ter ninguém para nos recepcionar? Por quê? Porque a gente não avisou ninguém. Pode ser que a gente queira fazer uma surpresa, mas na verdade somos surpreendidos por não estar pronto. Alguns estão prontos para a própria morte, mas não estão prontos para a morte de algum ente querido, um filho, por exemplo. Temos vários amigos, pessoas próximas que ainda não superaram, porque acreditam, pelo ponto de vista biológico, que os mais velhos têm que enterrar os mais novos. Não, aquele foi porque já cumpriu a sua etapa, já fez aqui aquilo que tinha que ser feito, e a gente prossegue, seguindo adiante. E o que se observa muito disso é de um pouco de egoísmo por alguns. Mamãe não deveria ter ido. Quem vai fazer o meu café? Quem vai arrumar o meu quarto? As pessoas terminam nessa vazão de sentimento, se mostrando aqui de fato são. Como poderia dizer de forma clara, de forma simples, nos abraços aqui eu recebi, vai em paz, deixa cada hora. Foi isso que eu disse a José Ferreira Sobrinho, meu genitor. Já estava com quase 3 anos de esclerose lateral amiotrófica. A organização física vinha definhando, a respiração já estava difícil, os atos respiratórios não estavam mais se completando por falta de força de energia orgânica, o tom hospital estava exaurindo. E eu disse para ele: pai, pode ir, vai em paz. Ele só me pediu uma coisa: continue trabalhando, divulgando a doutrina espírita. Eu disse a ele que ia permanecer, mas tinha feito uma contra-proposta. Eu vou, mas o senhor, depois de se refazer, estará conosco, comigo e com meus irmãos. Sim, ele está aqui hoje também. Foi convidado. Está conosco. E vamos continuar trabalhando. Bom, se muitos soubessem a data da morte, morreriam bem antes. Tamanha ansiedade, tamanha perturbação. Alguns cometeriam desatinhos. Mas o que é que explica o medo da morte? Alguns têm medo da morte porque não sabem para onde vão. Se para o céu, para o inferno, agora para alguma colônia espiritual. Porque desconhecem o futuro. E não saber o amanhã, para onde vai, com quem vai estar, causa medo, causa perturbação, no mínimo desconforto. O contrário também é verdade. Muitos têm medo da morte porque sabem para onde vão. Fizeram muitas coisas erradas. E aí, as religiões têm um ponto pacífico quanto a isso. Se cometemos o pecado, o erro, temos a consciência culpada, nós não vamos para um lugar bom. Deem o nome que quiserem. O poeta Dante Alighieri escreve na sua obra: percam a esperança os que aqui adentrarem. Locais sombrios, de dor, de ranger de dentes, de choro, de tristeza. Esse medo da morte se explica, e aí a gente vai para a questão 630 do Livro dos Espíritos, tendo em vista a lei de conservação, para que a gente possa cuidar e esperar o momento oportuno de consumado os nossos dias. E sim, muitos já voltaram para dizer como é lá do outro lado da vida, como os espíritos se encontram. E é triste observar que muitos espíritos espíritas, nas reuniões de atividade mediúnica, chegam chorando, alguns desesperados, por não terem cumprido com o seu dever, por não terem feito todo o bem que podia ter feito, por não ter aproveitado todos os instantes que lhe foram ofertados. Essa é uma dor bem maior do que alguém futucando contra o dente. Nós morremos na hora certa? Isso é uma pergunta, e eu instigo vocês. Será que morremos na hora? Ah, morreu porque chegou a hora? É verdade isso?
Sim ou não? Sim? Quem mais? Todos concordam? Talvez a resposta, em regra, é não. A maioria de nós morremos antes do tempo, pelos excessos que cometemos, pelos abusos desatinhos, noites mal dormidas, má alimentação, trabalhar demais. Somos levados para o outro lado da vida, muitas vezes como suicidas indiretos. A exemplo do que narra o nosso irmão, mais uma vez lembrado aqui, André Luiz. Ele só bebia socialmente. Ele tinha um outro comportamento desregrado, ao ponto de pegar um IST. Isso foi o suficiente para passar alguns dias nos umbrais do sofrimento e antecipar a sua ida para o outro lado da vida. No livro Cartas e Crônicas, Humberto de Campos traz a narrativa de Benjamin Lucas, que contou 18.386 dissabores inúteis, amores, queixas, rancores, raivas, e isso nos 20 anos, os 4 lustros mais velhos da sua vida, porque ele tinha conhecido a doutrina espírita aos 38 anos de idade. Nasceu em 1936, falece em 1956. Era para ter vivido, segundo a própria narrativa, 80 anos. Suprimiu 22. Eu não vou ler para não deter muito, vou ter uma outra história para ler para vocês aqui. Mas ele resume da seguinte forma: fale para o povo da terra que mau humor também mata. Alguns de nós sentimos raivas, queixas, abusos, contratempos que a pele fica roxa. É o corpo reclamando. É excesso de adrenalina. É noite mal dormida. É perturbação íntima que faz com que o relógio biológico descompense, trabalhe de forma equivocada, e a gente vai consumindo, desgastando muito do tempo que a gente poderia viver e aproveitar aqui na Terra. Para você ter uma ideia, eu anotei um dos aqui para citar: 271 dissabores, brigas que ele teve, descontentamento. Sabe onde ocorreu? Dentro do centro espírita. 1888, dentro de casa, brigando, arengando com a esposa. E a gente, como ele, se reclama de garçom, do táxi que atrasou, da comida que está fria, de várias coisas que a gente poderia muito bem deixar passar, sem se perturbar tanto. Ah, eu marquei com fulano, ele se atrasou. E aí a gente fica irritadiço. Nem sequer procura saber por que o outro atrasou-se. Qual o problema que ele teve, qual a dificuldade para poder ter se atrasado. A gente já se exaspera e já vai taxando de irresponsável. Então, muitos de nós morremos antes do tempo previsto, da nossa programação perispiritual e do nosso processo reencarnatório. Alguns poucos têm uma prorrogação. É o caso de Divaldo Pereira Franco, que já era para ter partido, mas tendo em vista a necessidade do planeta, do Brasil especificamente, ele ainda está conosco. O que tenho observado quando falo nessa palestra é que alguns não têm mais medo da morte, mas medo de como vai morrer. Qual a pior morte? A por asfixia, afogado, ou algum gás tóxico? Morrer soterrado? Tem gente que quer só ser enterrado depois de 4 dias, 5. Não, 24 horas já é suficiente. Morrer de Covid-19, morrer queimado. Qual a pior morte? Pouco significativo a forma como se vai. Obviamente que as mortes traumáticas, as mortes violentas, vai trazer uma dificuldade maior para o espírito que não teve a vivência no bem para realizar o seu desencarne, que seriam tempos distintos. Morrer é um momento, desencarnar é outro. Alguns demoram dias, outros meses, acompanhando até o processo de decomposição orgânica. E isso é velho, isso é doloroso, é impactante para o indivíduo. Então, a pior morte, segundo a narrativa dos próprios espíritos, é a morte através do suicídio.
seja ele de qual meio que seja utilizado, porque está agredindo diretamente a lei divina ou natural. Então, qual seria a melhor morte? E é bom morrer? Eu digo sempre que é, porque ao passar do tempo nós vamos envelhecendo. Ora, não faz muito, eu corria 100 metros rasos em menos de 13 segundos. Hoje eu nem faço conta. Eu fazia 2.400 em 11,5. Hoje passa mais de 20. Então nós vamos cansando, vai ficando mais difícil arrastar esse corpo físico. Então é bom que a gente morra, para que se renove. Antônio Lavoisier já asseverava: a natureza nada se perde, tudo se transforma. Então a melhor morte, sem sombra de dúvida, é a morte do homem de bem, aquele que cumpriu os seus deveres. Então a qualquer instante que isso ocorra, ele está preparado, ele está pronto. Ele já vai, até mesmo no instante em que está se desvencilhando, vamos colocar aqui um câncer em estado terminal, recebendo a visita dos entes queridos. E eles narram isso de forma muito clara: vovô chegou, olha aqui. A maioria pensa que ele já está ficando louco por conta da doença, dos alucinógenos, dos anestésicos, mas ele está vendo claramente os parentes a vir a preparar a sua partida. Então a melhor morte é aquela, como teve Bezerra de Menezes, que ao chegar do outro lado da vida, com o torpor que é característico desse transpassar, dormia e acordava por Celina, braço direito de Maria de Nazaré. Bezerra, seja bem-vindo. Ele acorda um pouco aturdido, ouvindo um barulho, uma multidão de pessoas. Quem são eles? O que estão fazendo? Vem cá até a janela e vê de fato a multidão e a curiosidade súbita. Quem são eles? Eles são todos aqueles que você auxiliou nas reuniões mediúnicas. São todos aqueles que você receitou como um médico sem cobrar nada. Eles estão aqui para lhe agradecer. Que despertar maravilhoso. Mas não fica só por aí. Celina lhe diz: agora venha, porque a Santíssima lhe convida para trabalhar junto com ela. Não, eu não mereço tanto. E mais, diga à Santíssima que me perdoe, mas eu não posso ir agora. Eu ainda tenho algumas almas para resgatar, alguns irmãos que eu ainda não consegui libertar. É o amor, na sua maior expressão, renúncia. Ele poderia ter alçado voos aos altiplanos celestes, mas preferiu, como ainda está, junto de nós aqui na terra, nos auxiliando. Então, qual o melhor dia para morrer? Qualquer dia, qualquer hora. Mais uma vez, seja bom, faça o bem, ame que está. Mas no livro Cartas e Crônicas ele fala que o mesmo dia que talvez você tenha algum direito de pedir para não acontecer é que não seja o dia 2 de novembro, porque a necrópole está realmente muito tumultuada, muita visitação e é uma perturbação quase que intransponível, principalmente para aqueles incipientes, para aqueles que não conhecem. Então vamos conversar sobre o assunto, se preparar para a morte, não mais fugir dele, não mais bater na madeira. E eu peço permissão para ler o treino para a morte, nos trazido pelo Espírito Humberto de Campos. Preocupado com a sobrevivência além do túmulo, você pergunta espantado como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte. A indagação é curiosa e realmente dá a pensar. Creia, contudo, que, por enquanto, não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Os turistas que procedem da Ásia ou da Europa habilitam futuros viajantes com eficiência, por lhes não faltarem os termos analógicos necessários. Mas nós, os desencarnados, esbarramos com obstáculos quase intransponíveis. A rigor, a religião deve orientar as realizações do espírito, assim como a ciência dirige todos os assuntos pertinentes à vida material. Entretanto, a religião, até certo ponto, permanece jungida ao superficialismo do sacerdócio, sem tocar a profundez da alma. Importa considerar também que a sua consulta, ao invés de ser encaminhada a grandes teólogos da terra,
hoje domiciliados na espiritualidade, foi endereçada justamente a mim, pobre noticiarista, sem méritos, para tratar de semelhante inquirição. Pode acreditar que, não obstante achar-me aqui de novo, há quase 20 anos de contato, sinto-me ainda no assombro de um chavante, repentinamente trazido da selva matogrossense para alguma de nossas universidades. Veja só a percepção deles. Com a obrigação de filiar-se de inopino aos mais elevados estudos e às mais complicadas disciplinas. Em razão disso, não posso reportar-me senão ao meu próprio ponto de vista, com as deficiências do selvagem surpreendido junto à coroa da civilização. Preliminarmente, admito que deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os siapós, que se entredevoravam uns aos outros. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pelas nossas cachaças brasileiras. Tanto quanto lhe seja possível, evite o abuso do fumo. Infunde pena, a angústia dos desencarnados, amantes da nicotina. Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas lhe pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se um largo tempo na cela escura da sede e da inércia. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios aparecem junto de nós, em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto. E se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Não se esqueça de que, no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extraterrena depois dos funerais, na certa intimá-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Sorria. Trabalhe sempre. Trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se, através do leal cumprimento de seus deveres. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer. Então tá aí. Cuidado com a alimentação, com a atividade sexual, com os nossos compromissos, como nós estamos vivendo para morrer de uma forma mais saudável.
O que ocorre no momento da morte dói? Não. Em regra, um torpor, um sono. A perturbação poderá durar quanto mais materialista o indivíduo for, quanto mais apegado às coisas, às pessoas e a si próprio, à vida sensual, à vida materialista. Para onde nós vamos? Há muitas moradas na casa do meu Pai, disse Jesus. Então, a cada um, segundo as suas obras. Vai depender muito da nossa economia espiritual, do investimento que fazemos do nosso tempo, das nossas forças, dos nossos valores, em amar o próximo como a si mesmo, e a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Porque nós estaremos onde nosso coração está, onde nossa vontade, nosso desejo está. É para lá que nós vamos. Então vai depender muito do merecimento ou da necessidade de cada um. O trabalhador vai para uma seara, o doente vai para um hospital, o estudante vai para uma escola, o perturbado irá para uma câmara de retificação, o delinquente irá para uma estação penitenciária, para um presídio. Sim, do outro lado da vida há prisões para os espíritos ainda rebeldes, e alguns não vão para lugar nenhum, ficam em casa, assombrando o povo. Daí muitos dizem que as casas são mal assombradas. Não tenham medo, faz medo as casas bem assombradas, onde ninguém consegue dormir. Então, por que nós morremos? É da lei natural. Já imaginou? Vamos nos reportar que é o Homo de Australopithecus, somos hábiles, o Homo erectus, o Homo de Cro-Magnon. Ninguém morreu. Hoje somos mais de 7 bilhões de habitantes. Não caberia mais ninguém. Então é preciso que haja essa renovação. Se todos os espíritos que circundam o planeta Terra, como uma das habitações, um dos mundos habitados, a literatura, os espíritos nos informam que há cerca de 42 bilhões de espíritos. Não teria alimento, água para esse povo. É preciso ter esse ciclo, ir e voltar, aqui na Terra e em outros ambientes. Então há de fato a morte do corpo físico, a transformação. Então perceber que somos seres espirituais, não somos daqui, nem viemos para ficar. Dada a morte, como vamos nos comportar nos velórios? Com descrição, com respeito, com fraternidade, com oração. Mas infelizmente se fala de tudo em velório, de política, de religião, de esporte, de jogo do bicho. Se fala até do morto. Essas mensagens que a gente recebe aqui, tenha sempre uma no bolso, para quando tiver a informação de que algum parente, algum ente querido, algum amigo faleceu, leia lá pertinho dele, faça sua oração, faça silêncio, ajude-o nesse momento de transição. E como é que eu devo homenagear os mortos? Só no dia 2 de novembro? Todos os dias, né? Todos os instantes. Vou levar flores para um cemitério? Não precisa ir para o cemitério, faça isso em casa. Coloque as flores ali na varanda onde ele gostava de ficar, na sala, no quarto. Cuide de algum item, algum objeto, algum animal, alguma pessoa que ele tanto amava, que ele tanto se preocupava. Lembre-se deles. A tradição do México no Dia dos Mortos é que a gente deve se lembrar. Eles vivem novamente com toda essa diversidade e vêm até nós. Os esquecidos terminam por desaparecer. É como se fosse lei de reciprocidade. Já que a gente não cuida deles, eles não virão para perto de nós. Eu vou deixar para outro momento aquela música. Vamos seguir aqui adiante, por conta do horário. Então vamos nos lembrar deles com o carinho que se deve ter. Mas meu ente querido não foi essas pessoas tão boas, não, me deixou de uma herança, vivia me decepcionando, então o perdoe. Ore por ele, para que ele possa se libertar o quanto antes. Livre-se de todas as mágoas, porque, pasme, o que se tem observado é que nós, declarados ou conhecidos como vivos, estamos obsidiando os mortos, até mesmo com a nossa saudade, como não sabemos sentir. É compreensível, mas não é mais aceitável. Deixar o quarto da criança da mesma forma como da última vez que ele teve. Lembre-se que tem outras crianças precisando de uma cama e aquele ali está sem uso. Outras crianças precisam de roupas e o guarda-roupa está cheio de brinquedos.
Mas a mamãe e o papai querem guardar a lembrança. Guarda um ou outro objeto, mas a lembrança que deve ficar é do sorriso, da vitalidade. Vamos encontrar vários espíritos. Um dentre eles fala para Chico em o livro Mais Além, na sua psicografia: mamãe, pare de chorar. Eu sofro tanto quando vejo a senhora dessa forma. Ela não permitia que o filho seguisse adiante. Por cura, porque não sabia sofrer. Deixe-os ir. E recepcione-os novamente. Vamos continuar as atividades que aqui deixaram. Vamos realizar o sonho a qual eles tinham de fazer. Vamos doar nossos órgãos, nossos tecidos. Quanto será maravilhoso do outro lado da vida. Recepcionarmos as bênçãos através da prece de agradecimento por alguém que até então não enxergava e recebeu nossas cordas. Nós não iremos precisar delas depois de declarado o óbito. Reconcilia-te, perdoa. Oração, evangelho, o evangelho no lar. Escreva, converse com ele, converse com o falecido, com aquele que você acha que partiu para todo sempre. Ele pode estar aí do seu lado agora. E aqui eu vou instigar a todos. Aqueles que quiserem, fechem os olhos. Pensem neles. Façam a evocação. Façamos o requerimento. E eu peço para nosso irmão Jean colocar no fundo musical para facilitar esse reencontro com os nossos entes queridos. Senhor Jesus, permita-me ao meu amor, ao meu ente querido, estar comigo agora, mais uma vez. Jesus, seja feita a tua vontade. Abraço fortemente. Diga com toda a força do seu ser: eu te amo. Obrigado por ter vindo. Estaremos juntos por toda a eternidade. Obrigado, Jesus. Até breve. Que Deus nos abençoe. Como vamos nos comportar diante da morte? Com segurança, com tranquilidade, com esperança. Não há conta. Chegada a hora, nós teremos que partir. Eles terão um dia. Então a palavra-chave é submissão, aceitação. Como dizia o profeta Jó, Deus deu, Deus tirou. Seja feita sempre, Senhor, a tua vontade. E é aqui na casa espírita que nós nos reencontramos. Em casa, nos reencontramos. Estejamos sempre de braços abertos, de portas abertas, na realização dos evangelhos no lar, nas orações, nas meditações, para reencontros como esses e outros que virão. Temos fé no futuro, porque disse Jesus: meu reino não é deste mundo. E temos várias provas da imortalidade da alma. Alguém aqui quer ir para o céu? Ninguém? Não ouvi, não. Por enquanto ainda não. É, porque para ir tem que morrer, né? Então uma boa morte, como já disse, determinará, uma boa vida determinará uma boa morte.
não carregamos culpa. Como é para uma filha de dança, eu devia ter me preocupado menos com problemas pequenos. Eu devia ter visto o sol se pôr. Faça o bem, faça aquilo que lhe agrada, que lhe preenche, como ao outro também. Alguma pergunta? À vontade. Professor, em relação ao desencarno, essa questão matéria, espírito, qual o entendimento da doutrina em relação à cremação? Boa. Estava aqui no script, mas como o tempo foi muito rápido, é uma outra forma de que se vai dar resultado para o corpo. É regra comum a gente inumar, enterrar, mas pode ser feita a cremação. Em regra, após 72 horas após o óbito. Alguns espíritos recém-desencarnados ou mortos, mas ainda presos ao corpo, por isso que o termo desencarnado, o indivíduo ainda está em fase de transição, ele pode ter a ideia de que entrou no inferno, porque ele sente as percepções do fogo arder. Tamanha prisão ainda o corpo físico. Então só faça a cremação se o indivíduo assim pediu que seja feita a cremação. Acredito que em breve será a regra, porque não vai mais tanto ocupar espaço do ponto de vista geográfico, né? Vai ficar mais fácil. As lembranças, você pode colocar a cinza num jarro, levar para casa, pode depositar em uma árvore, num rio, no mar. Cumpra com o desejo dele. Mas se ele não quer ser cremado, não faça. Espere esse tempo. Mas é em torno de 1400 graus Celsius. Depois coloca o caixão lá, até o corpo físico entra em combustão. Tá? Então, da mesma forma que a gente abre um parênteses para a doação de órgãos. Mas eu vou chegar do outro lado da vida faltando um olho, sem o meu coração. Você não vai mais precisar dele. Esse seria um órgão material. Ao contrário, você terá uma possibilidade, se isso foi feito com devotamento, com desinteresse, porque alguém pode querer vender o coração. Mas com o intuito realmente de salvar uma vida, isso será muito mais benéfico. Mas é questão da rejeição. Se o espírito for muito apegado ao corpo, pode dizer: esse coração é meu. Então só faça também as doações se alguém assinou antes de partir. Se ele é contrário a isso, respeite a vontade dele e ele erra com as consequências. Mas é imperioso que a gente tenha essa observação. Tá? Então, nada de grave com relação à cremação propriamente dita, é só uma atitude, uma providência que é feita post-mortem. Mas é imperioso que o indivíduo esteja preparado para isso. Mais alguém? Então vamos concluir. Uma boa morte para todos. Até breve. Feliz ano novo, paz, saúde e proteção. Bom estar com vocês. E se eu morrer, eu volto. Não vão se ver tão livre assim de mim, não. Vai ser meu recepcionista. Eu vou precisar. Gostaríamos de agradecer, César, pela sua palestra muito boa. Eu estava aqui anotando alguns pontos importantes e relevantes para a gente comentar, que geralmente, né, a gente tem receio de comentar sobre morte, mas vida e morte são dois temas que precisam ser tratados. A gente precisa tratar a morte para que quando ela chegue, falar sobre a morte, para que quando ela chegue, ela não pegue a gente de surpresa, totalmente despreparado, e de repente a gente pode até virar um obsessor da pessoa que desencarnou. Então, é importante a gente ter esse cuidado. Outro ponto bem relevante da palestra que eu anotei aqui também foi a questão de que nós ainda somos muito materialistas, que a gente precisa rever isso. Isso não é bom, e precisamos lembrar que somos seres espirituais que momentaneamente estamos aqui, ocupando o planeta Terra, estamos encarnados no planeta Terra.
Teve algumas palavras-chave também que me chamaram a atenção, que foi saudades, imortalidade, reencontros, que são palavras que nos fazem refletir, né? E fazem com que a gente viaje lembrando das pessoas queridas que partiram antes da gente. Teve a frase de professor Rivai, né, Kardec, que você mencionou aí, que para mim faz muito sentido, eu acredito que para muitas pessoas, que é a questão de nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. A gente precisa sempre estar nesse processo evolutivo. O processo evolutivo enquanto pessoas melhores, né? E outra frase também que você falou para mim fez muito sentido, acredito que para todos que estão aqui, foi a questão de que é importante a gente entender que a gente não tem a obrigação de satisfazer a todos, né? Nós precisamos trabalhar a nossa dignidade, a nossa humildade, a nossa responsabilidade, exercer a caridade, como a própria doutrina espírita trabalha muito bem isso, que sem a caridade não há salvação. A gente precisa exercer a caridade, né? E quando a gente trabalha esses pilares, dignidade, humildade, responsabilidade, caridade, vem as conquistas, certo? E aí a gente vai colher o que a gente plantou. Já entrei em outro tema, que é a lei da causa e efeito, né? Muito boa a sua palestra, certo? Antes da prece final, eu gostaria de agradecer a presença de todos, os que já frequentam, são frequentadores do GEA, as pessoas que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos à nossa casa, certo? Outra coisa também que me chamou a atenção na palestra foi os espíritos benfazejos que César mencionou, como o Dr. Bezerra de Menezes, Humberto de Campos, Chico Xavier, e aí me veio na cabeça Meimei, e por aí vai, certo? Então, agradecer a presença de todos, desejar um feliz ano novo para cada um aqui, né? Que seja um ano de muitas conquistas, de muitas realizações, que sejamos honestos, responsáveis, humildes, que a gente consiga progredir, sobretudo nesse ano que está por vir, 2024. Feliz ano novo para todo mundo. Em relação aos trabalhos, né, da casa, a gente, toda segunda e terça, a gente tem um estudo. Na segunda nós temos o estudo do livro dos médiuns, que começa de 8 e vai até 9 da noite, das 20 às 21 horas. No mesmo horário, na terça-feira, nós temos o estudo do livro dos Espíritos. Na quarta, a gente trabalha com o Evangelho do Lar. Então, se alguém quiser implantar o Evangelho do Lar em casa, só vai falar com um dos trabalhadores, que uma pessoa vai na sua casa e implanta o Evangelho do Lar para você ficar fazendo. Na quinta-feira, a gente tem o Evangelho também com as famílias assistidas pela casa, né? O trabalho que é feito aqui no GEA toda quinta-feira. A evangelização com as crianças, também a distribuição de alimento para as famílias que são assistidas, com início às 17 horas. Todo sábado a gente tem um atendimento fraterno, é importante que você agende com antecedência com algum trabalhador da casa. Hoje o atendimento fraterno é a partir das 19h30. Temos todos os sábados a nossa palestra pública, a partir das 20 horas. Esse mês nós estamos de recesso, mas simultaneamente a palestra aqui também temos a evangelização infantil e juvenil. As crianças ficam aqui do lado, enquanto nós adultos estamos aqui prestando atenção na palestra. Daqui a pouco também vai ter o passe aqui na sala do lado, então quem desejar tomar passe ocupa essas bancas aqui, essas fileiras, aqui à minha esquerda. No domingo temos também o trabalho e o estudo mediúnico, quais são as reuniões mediúnicas privadas. E quem quiser contribuir também com a nossa casa, a gente arrecada alimento, agasalhos, doações, será muito bem-vindo, tá certo? Vou passar para a nossa irmã Tatiana fazer a prece final. Boa noite a todos. Vamos agora, nesse momento, tentar se desligar um pouquinho, fechar os olhos e agradecer. Não só pelo dia, afinal hoje é a nossa última palestra do ano.
nosso último encontro. Eu, particularmente, tenho muito que agradecer por essa casa. Então, Pai, te agradecemos nesse momento pelo teto, pelo alimento, por tudo que nos desse, até por aquelas coisinhas que não foram tão boas. Mas eu sei, Pai, que se veio, foi com um amadurecimento, foi com um crescimento, foi com uma evolução. Então, quando está terminando, então o que eu quero te falar nesse momento, Senhor, é gratidão. Gratidão por tudo, cada queda que levei e levantei, estou aqui. Mais uma vez, grata por tudo. Saúde, paz, discernimento, menos orgulho, menos egoísmo. Sejamos irmãos, sejamos filho de Deus, filho de Maria, irmão do Mestre Jesus. Que assim seja. Assim seja.